Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha, mais uma vez a gente juntinho para aprender o quê? História. Gente, hoje a gente vai falar sobre as linguagens na história. E quando a gente fala de linguagem, a gente está falando em como as pessoas se comunicam, em como elas se expressam. E a gente tem diversos tipos diferentes de linguagem na história. Mas antes da gente começar a falar nesse tema, eu quero que você pegue o seu livro de história e você abra ele na página 8, tá bom? Nós vamos ver hoje as linguagens na história. Você sabia que a escrita é uma linguagem? A música, a pintura, a fotografia, o cinema, a dança. Você sabia que tudo isso são linguagens? É difícil de pensar nisso, mas é. Por que elas são linguagens? Porque elas expressam algo. Não é somente a escrita que vai transmitir ideias, né? Música, dança, pintura, fotografia, cinema, também expressam ideias, expressam pensamentos. Então, a gente tem diversos registros de formas diferentes, né? Que vão mostrar as expressões do ser humano de uma forma a contribuir para estudos do passado, do presente e do futuro também, tá? Então, as formas de expressões, comunicações, registros dessas informações de modo geral, elas passam por transformações ao decorrer do tempo. E isso desde os primeiros grupos humanos, que eles se comunicavam através de gestos e depois desenvolveram a fala. Não é? Então, primeiro eles se comunicavam gesticulando, né? E depois eles aprenderam a falar emitindo som. E a gente chama esse som de som fonético. E, claro, obviamente o som fonético ele veio ser colocado depois da escrita. Mas vamos observar aqui as pinturas rupestres, por exemplo. São consideradas linguagens e são consideradas as mais antigas que existem, né? Então, a pintura rupestre, como você pode ver aqui, ela tem uma importância muito grande para principalmente a aula de história, os historiadores, os pesquisadores, porque observando a maneira como eles se expressavam, isso há 70 milhões de anos, né, uma coisa assim muito antiga, você consegue então perceber que a vida e o cotidiano dessas pessoas, desses seres humanos, em determinados lugares, Ásia, África, Europa, América, Oceania, eram colocadas de formas diferentes. Nós temos sítios arqueológicos em todos os lugares do mundo. Nessa imagem aí que você está vendo, a gente consegue observar o desenho de animais, né? Então, muito provavelmente parece ser as cenas aí colocadas em caça de animais, alguma coisa nesse sentido. Então, você consegue ver isso muito comumente nas pinturas rupestres. Né? Olha essa daqui que a gente tem também, ó. Parece que foi uma ave, né, um pouco maior. Eu não sei, eu tenho a impressão que possa ser até um pavão, né? Mas aqui esse desenho foi encontrado, né, ali na Bahia, aqui no Brasil, certo? Numa gruta de uma região chamada Morro do Chapéu, tá? Você consegue encontrar milhares e milhares e milhares de registros históricos dentro das cavernas rupestres, baseando-se simplesmente no desejo de se expressar, que o ser humano ele sempre teve. Então, olha, vem aqui comigo para a página 8 para você ver uma coisa. Ó. O primeiro registro de escrita que a gente teve na humanidade foi essa daqui. Ó. Essa aqui é uma tabuleta de argila, tá bom? E ela foi escrita com uma cunha, tá? Você sabe o que é uma cunha? É como se fosse um lápis triangular. Sabe? Ele é um lápis em forma de um triângulo. O nosso é um cilindro. Ele é um lápis em forma de um triângulo, mais ou menos assim, tá? Para você entender. Então, aqui a gente vai chamar esse tipo de escrita cuneiforme, porque ela foi feita com a cunha num tablete de argila. Então, a escrita, ela surgiu há muito tempo atrás, por volta de 5 a 6 mil anos atrás. E as informações antigamente não eram registradas por escrito, elas eram compartilhadas oralmente.
através de grupos familiares, iam passando de pais para filhos, né? E também na comunicação visual através das pinturas rupestres. Mas olha só, com o crescimento desses grupos, né, ficou impossível se comunicar apenas através da fala, de forma oral. Então foi necessário registrar para que você pudesse deixar as informações como um legado para as próximas gerações. Então as pessoas poderiam ter acesso a essas informações. Então olha aqui, ó. Tá vendo aqui nessa imagem? Ó, aqui você tem uma representação do que era a escrita cuneiforme. Era como um lápis que você utilizava e escrevia numa tabuazinha de argila, né? Uma tabuleta de argila. Só que ela tinha uma forma meio triangular, assim, né? Ela parecia um prisma, vamos dizer assim, né? E quem criou esse tipo de escrita foram os sumérios, tá? Então a escrita cuneiforme é chamada assim porque ela era feita com a cunha. Então foram os sumérios que desenvolveram isso. Eles pegavam um pedacinho de junco. Junco é uma planta que cresce em lugares que tem bastante irrigação, né? Cresce perto de rios e tal. E aí eles usavam, né, essa cunha, né? Eles usavam esse pedaço de junco para fazer então aí as inscrições na tabuazinha de argila. E ela secava e a informação ficava ali guardada. Imagina como eram as bibliotecas, hein, para guardar esse monte de pedra escrita. Eita, graças a Deus pelos celulares, onde a gente pode levar vários arquivos, vários gigas de memória, né? Pois é. E as transformações na escrita? Gente, olha só as transformações nos pictogramas que eram utilizados na escrita cuneiforme. Olha só, os primeiros sistemas de escrita que foram criados com base em pictogramas eram desenhos, por isso que chama pictograma, porque eram desenhos. A gente viu isso na aula de português, tá? Então, a escrita sumérica, feita pelos sumérios, né? Ela utilizava então esses desenhos, esses pictogramas. E olha só, ao longo dos anos eles foram sofrendo uma evolução, uma mudança, certo? Então aqui foram as mudanças que aconteceram na forma da escrita sumérica. Então, vamos observar aqui uma comparação. Depois dos sumérios, nós vamos ter uma forma de escrita também bem antiga, que ela é chamada de hieróglifos, ou hieroglifos, mas eu costumo dizer hieróglifos, certo? Os hieróglifos eram figuras que representavam objetos ou sons, muito parecido com o nosso alfabeto, onde cada letrinha possui um som. Por exemplo, ó, A, B, C, cada letrinha tem um som, né? Então, em princípio, os egípcios gravavam essas figuras na pedra. Depois, eles inventaram uma outra maneira de registrar essas informações. Tava difícil levar peso, né, com aquelas plaquinhas de argila. Eles criaram o papiro. O papiro é uma casca de uma planta que eles vão fazer ali uns cortes com a faquinha. Eles tiram essa casca dessa planta, vão fazer assim um trançado dessas cascas, né, formando uma espécie de superfície quadradinha, né? Deixa secar ao sol e quando ela seca ao sol, ela fica toda juntinha, toda unida. Aí é só escrever em cima, enrolar e guardar. Era bem mais leve, né? Do que as tabuinhas de argila. E aí eles começaram a utilizar tinta com penas de animais ou outros utensílios que pudessem favorecer essa escrita, tá? E a escrita hieróglifa, ou hieroglifa, como a gente pode dizer também, dos egípcios antigos, elas tinham ali uma ideia completa dentro dos seus pictogramas, ou um som fonético, como vocês podem ver. Então, olha só, os sons que você conhece no nosso alfabeto, a letra B, D, F, G, como vocês podem ver, não tínhamos vogais. Você pode ver que elas são relacionadas a essas imagens. Olha que loucura. E no alfabeto brasileiro, o alfabeto português, como a gente diz, né? A gente usa, então, os sons para a gente poder conectar e fazer a junção de sílabas para a construção de palavras e frases e textos. Então, os fenícios, eles foram grandes comerciantes e navegadores que eles precisavam de uma escrita que facilitasse o registro dessas atividades comerciais. Então, como eles viajavam por muitos lugares, eles conheceram muitos alfabetos e conversaram com muitas pessoas e conheceram sons de consoantes e sons de vogais, enfim.
Isso passou para os gregos, para os romanos, até chegar no alfabeto latino, ou a adaptação latina, da qual nós também descendemos. Então vamos dizer que a nossa escrita ela tem uma origem latina? Sim, porque ela sofreu muitas variações até que a gente tivesse com essa forma de falar, e até hoje a gente às vezes nem fala direito, né? Mas é assim mesmo. Os pictogramas nós já sabemos o que é, do que se trata, né? Então os pictogramas são imagens que vão comunicar uma ideia completa, como no caso dos egípcios. Mas aqui no Brasil a gente tem ainda essa forma de expressão e a gente também tem essa forma de interpretação. Essas placas que vocês estão vendo aqui são pictogramas e quando você olha para elas você tem uma ideia completa a respeito do que se refere o assunto. Por exemplo, se você estiver andando na rua e encontrar uma placa como essa azul que está aqui, está dizendo que é uma vaga para deficientes físicos. Então, né, no caso aqui, cadeirantes, principalmente cadeirantes. Então você já sabe respeitar, porque é uma lei, certo? Então é isso que fala e se refere aos pictogramas. As placas de trânsito são pictogramas, né? As placas de feminino e masculino que a gente coloca nos banheiros são pictogramas, né? As faixas de pedestre pintadas nas ruas são pictogramas. Nós entendemos que aquela faixa é para a gente atravessar ali com mais segurança. Enfim, os pictogramas nos trazem uma ideia completa a respeito de uma ação. Aqui a gente tem as atividades, eu vou deixar vocês fazerem as atividades interpretando elas sozinhos, tá bom? E a gente vai aqui para a nossa página, deixa eu ver aqui. Aqui são as atividades de hoje. Vou deixar vocês fazendo as atividades, então, das páginas. Deixa eu ver aqui. É página 10. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é a página 10, certo? Aqui é a nossa página 10. E aqui é a nossa página 11. Essa aqui é a nossa página 11 de hoje, tá? É só você ler as informações e interpretarem, darem a sua resposta. O último texto que a gente vai ver aqui são os diferentes sistemas de escrita, né? Então, os diferentes sistemas de escrita que nós temos hoje, eles não surgiram apenas com a ideia de expressar suas ideias. Não, a gente tem diferentes sistemas de escrita que foram desenvolvidos no passado, eles não surgiram ao mesmo tempo e nem com a mesma finalidade, tá? Por exemplo, o sistema de escrita asteca, que é uma tribo indígena lá do povo norte-americano, né? Porque lá em cima, né, na América do Norte também tinham tribos indígenas, né? Eles tinham um sistema de escrita própria, que foi criado há mais ou menos uns 700 anos. Esse sistema de escrita era uma forma de comunicação com o seu povo, mesmo porque eles não tinham conhecimento de que existiam outros povos além daquele ali, naquele período de tempo. Então você vê que é bem parecido com as escritas suméricas e egípcias. A gente tem ali um padrão, certo? Mesmo eles nunca terem concedido tocar, ver, experimentar a escrita sumérica e egípcia. Então você vê, são muito parecidas, não foram criadas ao mesmo tempo e nem para o mesmo fim, mas se parecem, né? A ideia principal é registrar símbolos, né, desenhos, pictogramas, para dar uma ideia completa sobre elementos, sobre situações, né? Tudo que eles utilizam como objeto servem para exemplificar ideias, tá? Mas a forma de escrita asteca, ela não é muito fácil de ser usada como a sumérica ou como a egípcia, por exemplo, né? Então, algumas poucas pessoas é que sabiam ler, né? Como, por exemplo, no Egito Antigo. Também algumas poucas pessoas é que sabiam ler. Quem sabia ler e escrever naquela época era chamado de escriba. E o escriba era o funcionário mais remunerado naquela época porque era o único que sabia ler e escrever. E ele era responsável por administrar os celeiros, né, os armazenamentos de alimento, né, do faraó, porque ele anotava, ele era o administrador oficial do faraó. Por isso que ele era tão importante naquela época. Olha aqui as escritas dos astecas, como que esse povo entendia. Já parou pra pensar como esse povo entendia essas coisas? Pois é. Então entenda que a escrita, ela tem uma função social,
tá bom? Falando especificamente da escrita, ela tem uma função social, e a função social da escrita é expressar suas ideias, expressar informações, registrá-las e guardá-las para futuras consultas. Então, os astecas, eles registravam acontecimentos da sua história em livros dobrados como se fossem uma sanfoninha, né? E eles registravam aí os impostos que eram colhidos. Eles também registravam as origens das cidades, como uma das mais famosas, que é Tenochtitlan. Eles anotavam ali como que aconteceu a fundação da cidade. Eles também utilizavam rolos, ou essas dobraduras chegavam a ter 11 metros de comprimento, né? E os pintores desse tipo de publicação, vamos colocar assim, que eram chamados de códices, nossa, eles eram chamados de... não sei dizer essa palavra, peraí. Tlaculho? Nossa, que palavra difícil. Tlaculho, né? Tlaculho. Gente, muito difícil falar, né? Tenochtitlan eu consigo falar, mas Tlaculho é difícil, né? Essa palavra significa anotador de pensamentos. Olha só essa profissão do passado, não existe mais, né? Vem cá, você vai trabalhar para mim como meu contratado. E o que eu vou fazer? Você vai ser anotador de pensamentos. Olha que loucura! Mas é muito legal, né? Quando você começa a perceber que a escrita ela foi evoluindo e ela foi mudando e ela foi redimensionando as nossas ideias. E hoje a gente tem livros, aí, como é que ele diz? A gente tem iPads para a gente poder ouvir os podcasts, a gente tem PDFs, e as maiores e melhores obras da humanidade ficaram registradas por conta da evolução da escrita. Isso é muito legal, né? E para a gente finalizar as nossas aulinhas de hoje, você também tem atividade na página 12, tá bom? Você vai fazer a atividade na página 12 e na página 13 também. Hoje tem muita atividade, hein? Página 10, 11, 12, 13 e você vai tirar aquela fotinha bem bacana para mim e vai me mandar. Mas leia com atenção os enunciados das atividades e faça com bastante cuidado. Tá bom? E na próxima vez que a gente se encontrar, eu vou tirar suas dúvidas na sala de aula virtual. Tá bom? Então, um cheiro para vocês, bons estudos e um bom desempenho. E até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Tchau, tchau.